Bem-vindo ao China em Foco. No episódio de hoje eu preparei para vocês 3 reportagens. Na primeira delas, nós vamos conferir o caso de um segurança contratado pelo consulado chinês ali nos Estados Unidos, que foi preso após ele ter atacado manifestantes pacíficos com spray de pimenta. Eles estavam ali em frente ao consulado denunciando as atrocidades cometidas pelo Partido Comunista Chinês e afirmavam que Xi Jinping deveria ter o mesmo destino que Nicolás Maduro. Em nossa segunda reportagem, nós vamos conferir os detalhes de uma igreja cristã que está sendo demolida na China. Isso acontece enquanto a perseguição religiosa ali no país tem aumentado. Já para nossa última reportagem, nós vamos conferir os impactos que a captura de Nicolás Maduro pode ter para a influência da China aqui na nossa região. Para isso, eu vou trazer para vocês a análise de um especialista no assunto. Eu sou Emanuele Coure, editora de China do jornal Epoch Times aqui no Brasil, e se você quiser acompanhar notícias sobre a China que outras mídias não te contam, já se inscreva aqui no canal e também deixe a sua curtida no vídeo. Vamos então conferir as reportagens de hoje. Um segurança contratado pelo consulado chinês ali nos Estados Unidos, em Los Angeles, chamado Wu Xian, ele foi preso nesse dia 4. Isso porque ele atacou ativistas pró-democracia com spray de pimenta. Esses ativistas eles estavam protestando de forma pacífica ali em frente ao consulado, para comemorar a captura do ex-líder venezuelano Nicolás Maduro. A manifestação pacífica ela foi organizada por um grupo chamado Aliança Internacional do Partido Democrático da China e também por outro grupo chamado Partido Liberal Democrático de Hong Kong. Essas duas organizações, com frequência, elas denunciam as atrocidades cometidas pelo Partido Comunista Chinês. E, em grande parte, são formadas por pessoas que acabaram fugindo da perseguição ali dentro do país. Os manifestantes, eles pediam que Xi Jinping fosse levado a julgamento e diziam que o povo chinês quer liberdade e o fim da tirania do partido. Eles também fizeram várias comparações entre Xi Jinping e Maduro, dizendo o seguinte: hoje é Maduro, amanhã é Xi Jinping. Nos vídeos do ataque, a gente consegue ver os seguranças particulares que estavam fazendo a vigia ali do consulado chinês confrontando os manifestantes. O homem que estava discutindo com os manifestantes era o líder dos guardas. Ele estava armado e teria feito várias ameaças contra esses manifestantes. Só que a situação rapidamente escalou e o segurança começou a utilizar spray de pimenta contra eles. Aquele mesmo spray utilizado pelos policiais. Ao todo, eram 8 manifestantes e 3 deles precisaram receber tratamento hospitalar por conta desse spray de pimenta. A NTD, que é uma mídia do mesmo conglomerado que o Epoch Times ali nos Estados Unidos, ela conversou com esses manifestantes para entender melhor o que tinha acontecido. E eles disseram que ficaram chocados e muito chateados com a agressividade desses funcionários do consulado chinês que atacaram eles, mesmo eles estando ali em solo americano. Com tudo isso, Wu Xian, aquele líder dos guardas que utilizou o spray de pimenta contra os manifestantes, ele foi preso pela polícia, acusado de utilizar esse spray de pimenta de forma ilegal. Wu, ele nasceu na China, mas ele foi para os Estados Unidos há mais de 2 décadas e acabou obtendo a cidadania americana. Ele também é o proprietário da JK Patrol SVC, que é uma empresa que presta serviços de segurança para o consulado chinês ali nos Estados Unidos. Agora, para entender melhor o que aconteceu, como eu já comentei, a NTD chegou a conversar com esses manifestantes. E entre eles, ela conversou com Jie Lijian, que é o organizador dessas manifestações e também uma das vítimas. E ele disse durante essa entrevista para a NTD que ele tinha obtido informações internas sobre essa empresa de segurança de Wu. De acordo com essas informações que ele teria obtido, Wu teria dito para sua equipe que eles tinham o apoio de pessoas de alto escalão do regime chinês. E por conta disso, eles podiam lidar com esses dissidentes chineses que estão ali nos Estados Unidos da forma que eles achassem melhor, o que incluiria até mesmo orquestrar acidentes de carro. Esse ativista, Jie Lijian, ele disse também para a NTD que ele espera que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos ele possa investigar os laços desse guarda Wu com o Partido Comunista Chinês. E acrescentou que pessoas como ele representam uma séria ameaça à comunidade chinesa ali no exterior. Indo agora com vocês para a nossa segunda reportagem de hoje, o ano mal começou, mas já veio à tona a notícia de que uma igreja cristã ali dentro da China foi há poucos dias cercada por policiais chineses.
e agora está prestes a ser demolida. Eu quero conferir com vocês os detalhes disso. Quem publicou essa denúncia foi o China Aid, que é uma grande organização de direitos humanos que monitora a questão da perseguição religiosa ali dentro do país. De acordo com a instituição, a igreja que está prestes a ser demolida é Yaoyang, e ela fica ali na cidade de Huizhou, na província de Zhejiang. E é justamente essa igreja que vocês estão vendo aqui do meu lado. Eles divulgaram essas imagens e, de acordo com a denúncia que eles publicaram, eles obtiveram essas informações e essas imagens de fontes confiáveis que eles têm ali dentro do país. De acordo com os relatos, tudo isso já começou no dia 5, quando centenas de policiais armados do regime chinês cercaram essa igreja de Yaoyang e levaram várias máquinas pesadas, como por exemplo guindastes e escavadeiras ali para o lugar. Além disso, as imagens enviadas para o China Aid mostram que já no dia 5 os policiais bloquearam as ruas que davam acesso para essa igreja. Além disso, várias testemunhas disseram ainda que os cristãos que moram ali nas proximidades foram proibidos de sair de casa. Bob Fu, que é o fundador do China Aid e também um pastor que precisou fugir da China por conta da perseguição religiosa, chegou a dizer o seguinte sobre isso, abro aspas: "A mobilização de centenas de policiais armados e equipamentos pesados de demolição contra a Igreja Cristã Pacífica não é aplicação da lei, é perseguição religiosa patrocinada pelo Estado", fecho aspas. Ele também complementou dizendo o seguinte: "Se o mundo permanecer em silêncio neste momento crítico, isso só encorajará o Partido Comunista Chinês a destruir mais igrejas e a pisotear a dignidade humana fundamental", fecho aspas. Nos últimos meses, essa perseguição contra os cristãos ali dentro da China tem aumentado. No final do ano passado, por exemplo, veio à tona a notícia de que 30 membros da igreja cristã Zion Church foram presos pelo Partido Comunista Chinês ou desapareceram. Mas agora, além desse aumento da perseguição contra os cristãos ali dentro do país, também foi publicado recentemente um relatório de uma organização chamada Minhui. Eles denunciavam que a perseguição na China contra a disciplina conhecida como Falun Gong também estaria se intensificando. De acordo com o relatório, no ano passado eles registraram que 751 praticantes de Falun Gong foram condenados à prisão na China por praticarem a sua fé. Brevemente explicando, o Falun Gong é uma disciplina espiritual chinesa da escola Buda, que começou a ser divulgada ali na China em 1992. Essa prática ela é baseada nos valores de verdade, compaixão e tolerância. E por conta dos seus benefícios à saúde, essa disciplina espiritual ela cresceu rapidamente ali dentro da China. E segundo dados do próprio Partido Comunista Chinês, estima-se que ali no meio dos anos 90, cerca de 70 a 100 milhões de pessoas já estivessem praticando Falun Gong. Nessa época, o número de praticantes de Falun Gong era maior que o número de membros do Partido Comunista Chinês. E por isso, o regime começou a temer a popularidade dessa disciplina e em 1999 iniciou uma brutal perseguição contra os praticantes de Falun Gong. Essa perseguição, infelizmente, dura até hoje, como mostra esse relatório publicado pelo Minhui. De acordo com este documento, muitos desses 751 praticantes que foram presos nos últimos tempos são pessoas idosas, a maioria delas pessoas entre 60 e 79 anos. Outro detalhe que chama bastante atenção desse relatório é que, para acelerar a condenação desses praticantes, o regime da China designou algumas promotorias e tribunais regionais somente para cuidarem dos casos desses praticantes. Além disso, o relatório afirma o seguinte, abro aspas: "Após a abolição do sistema de campos de trabalho forçado em 2013, a prisão tornou-se uma das principais táticas de perseguição utilizadas contra os praticantes do Falun Gong, além do assédio, das sessões de lavagem cerebral e da internação em hospitais psiquiátricos." Fecho aspas. Se você quiser entender um pouco melhor dessa questão da perseguição religiosa ali dentro da China, eu vou deixar para vocês alguns outros vídeos que eu fiz aqui no canal falando sobre isso. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Indo agora para a nossa última reportagem, eu quero falar com vocês sobre a influência chinesa aqui na nossa região. Isso porque, diante desse cenário, onde aconteceu a captura de Nicolás Maduro pelo governo americano, e com esse aumento da influência americana aqui na nossa região da América Latina, um dos questionamentos que vem à tona é justamente como tudo isso vai afetar a influência chinesa na nossa região. Para entender um pouco melhor tudo isso, eu vou trazer para vocês um trecho de uma entrevista realizada com Steve Waits. Ele é um especialista em Ásia e ele já trabalhou como conselheiro adjunto de segurança nacional para o governo americano. Atualmente ele é um membro sênior do think tank Heritage Foundation. Essa entrevista ela foi realizada pela NTD, a mídia irmã da Epoch Times ali nos Estados Unidos. Vamos conferir então a entrevista.
The United States will be getting between 30 and 50 million barrels of sanctioned Venezuelan oil. This oil will be sold at market price. Trump says that the profits will go to help benefiting the Venezuelan people as well as to the United States. How will this work, and what are the implications on communist Cuba? Well, it's a fair question how it will work, and we will learn as we see it go forward, in all honesty, because this is a problem that has existed for over 25 years. There was expropriation of American assets and other international assets. And as your package was noting and the president was saying and Stephen Miller was saying, foreign adversaries have been availing themselves of the proceeds from this oil. And the fleet of ships that were in the near abroad were policing the ghost fleet that was illegally transporting that oil. They're moving out of the Maduro era. They're in a transition. I doubt that this transition is a forever government, but they're negotiating what the new normal might be. It affects China profoundly because China had valued the access to this oil so highly they contemplated digging a second canal across Central America in order to be able, in times of crisis, not to get pinched in the Straits of Malacca alone. Steve, China has also funded major infrastructure projects inside of Venezuela, from power plants to railways. While Venezuela's own enterprises are faltering, this under the Maduro regime's corruption and socialist approach. President Trump actually commented on this. Venezuela right now is a dead country. We have to bring it back, and we're going to have big investments by the oil companies to bring back the infrastructure. And the oil companies are ready to go. They're going to go in, they're going to rebuild the infrastructure. Steve, do you see this ultimately pushing the CCP's influence out of the Americas? And what are the steps that might take to put the nail in the coffin on that front? Well, I think the first very important step is success in this transition in Venezuela. President Trump is absolutely correct that the revenues from oil used in partnership with the right countries, the right companies, the right networks of investors and builders, it would present a tremendous contrast between Belt and Road China approach versus the free world investment and cooperation approach. The people of Venezuela would visibly have an increased quality of life, better peace and prosperity, and that would shake some of the similar foundations in Colombia, where there's a government that's also founded on narco trafficking, that there could be a transition there. Mexico has to be looking at this show of force in the Caribbean and the region in a way that changes their calculus about how to get serious in their own country. And of course, there's Cuba, which the president and others have been talking about, that is not on a solid foundation. And if the right kind of development with the right partners in our own hemisphere begin to do the right things, we really have a very strong base from which to engage the world and to have red-free supply chains, which ultimately would reset economic security and national security. Steve, when we hear the president talking about the Monroe Doctrine, where these types of actions are indirectly affecting our other adversaries like China, deeply affecting China, we don't know what's going to happen in Iran, Russia, all related to China's energy supply and oil. We see Venezuela. What do you think China is cooking up right now? What is their next move? Well, I assume that they want to try to keep the current regime in place for as long as they can. I don't know whether they'll try to offer some kinds of inducements to stabilize things economically in Venezuela. I think it'll pale in comparison to what the president and American allies can really offer. And so if you have some of the opposition and maybe some disillusioned parts of the current regime, the United States is trying to avoid the mistakes or perceived mistakes of Iraq, where we had de-Baathification and elimination of institutions inside of Iraq that ultimately undermined stability in a fundamental way, and it made reconstruction and development much, much more difficult. And so if we're leaving pieces in place, trying to negotiate a different path forward, and maybe create an environment where the expatriates feel safe to return, they bring a lot of wealth and intelligence and entrepreneurship back to that country. That's a foundation for vibrancy. China wants to avoid that outcome.
But frankly, what the Monroe Doctrine comes down to is not America taking over and controlling this hemisphere. It's keeping this from being a devil's playground for our adversaries. And that's what Venezuela had been, from money laundering to manufacturing to terrorism to illegal migration and, of course, the poisons of the drug market. Steve Yates, as always, really appreciate your insights. Bom, isso é tudo por hoje no China em Foco. Se você gostou do episódio de hoje, já lembre-se de se inscrever aqui no canal e também de deixar o seu comentário. Muito obrigada por assistir e eu vou deixar para vocês também aqui na tela as minhas redes sociais, se você quiser acompanhar mais meu dia a dia como jornalista. Muito obrigada por assistir e eu te vejo numa próxima.